Como vão vocês, alunos do primeiro ano? A aula de hoje é sobre as 3 leis de Newton. Eu espero que vocês gostem. Um abraço a todos. As leis de Newton, professor Rogério. Item 1. As leis de Newton. Isaac Newton nasceu em 4 de janeiro de 1643 na Inglaterra. Seu nascimento foi prematuro, não tendo conhecido seu pai, um próspero fazendeiro que morreu 3 meses antes de seu nascimento. Newton estudou no Trinity College de Cambridge e graduou-se em 1665. Por causa da peste negra, o Trinity College foi fechado em 1666 e Newton foi para a casa de sua mãe cumprir um período de quarentena. Foi neste ano de retiro que construiu 4 de suas principais descobertas: o teorema binomial, o cálculo, a lei da gravitação universal e a natureza das cores. Então, meus queridos alunos, observem que Newton, durante a quarentena da peste negra, realizou grandes descobertas. Olha só que quarentena produtiva, hein? A primeira lei de Newton. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Essa lei diz que, ao menos que haja alguma força resultante não nula sobre um corpo, esse deverá manter-se em repouso ou se mover ao longo de uma linha reta com velocidade constante. A lei de inércia também explica o surgimento das forças inerciais e do chamado referencial inercial. Bem, o que quer dizer a primeira lei de Newton? É que todo o corpo quer se manter no estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Se a força resultante atuando sobre esse corpo é não nula, ou seja, tem alguma força resultante atuando sobre esse corpo, ou ele entrará em movimento retilíneo uniformemente variado, ou entrará em movimento circular uniforme. A lei da inércia também explica o surgimento das forças inerciais, o que eu já vou explicar no próximo slide, e também do referencial inercial. O que é um referencial inercial? É um corpo que está parado ou em movimento retilíneo uniforme. Um exemplo, um ônibus trafegando numa estrada retilínea com velocidade constante é um referencial inercial. Se você fechar todas as janelinhas do ônibus, você não vai perceber o movimento dele. Você não sabe se o ônibus está em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Então, o ônibus numa estrada retilínea com velocidade constante é um exemplo de referencial inercial. Eu agora vou apresentar alguns exemplos da primeira lei de Newton. No primeiro exemplo, eu tenho 2 pessoas de pé dentro de um ônibus que está com velocidade constante. De repente, o motorista pisa no freio e as 2 pessoas são lançadas para frente, como se elas fossem empurradas por alguma força invisível. O que é essa força invisível? É a força inercial. Por que ela aparece? Como diz a primeira lei de Newton, todo o corpo quer continuar em movimento, quer ficar em repouso ou continuar em movimento. Quando o motorista pisa no freio, as 2 pessoas querem continuar em movimento pela primeira lei de Newton, por isso elas são lançadas para frente. O segundo exemplo também é bem parecido com o primeiro. O cavalo vem galopando rapidamente e freia bruscamente. Aí a pessoa que está montada no cavalo, ela é um corpo independente do cavalo. Aí ela é jogada para frente. Por que ela é jogada para frente? Porque ela quer continuar com o mesmo movimento que o cavalo tinha. Quando o cavalo freia, o movimento dela continua, quer dizer, ela é lançada para frente.
Aqui temos dois exemplos também, né? Na mesma figura, tem um carrinho com bolinhas descendo uma ladeira. Quando o carrinho chega no final da ladeira, as bolinhas são jogadas para frente, ou seja, elas querem continuar com o movimento do carrinho que está descendo a ladeira, né? O que diz a primeira lei de Newton? Todo o corpo quer ficar em repouso ou quer continuar com movimento retilíneo uniforme. Aqui tem a experiência do copo, né? Uma moeda em cima de uma folha de papelão, em cima da boca do copo. Aí você dá uma cutucadinha rapidinho na folha de papelão, e aí o que ocorre? A moeda quer continuar em repouso, então ela não acompanha o movimento do papelão, e aí ela cai dentro do copo. Só que essa cutucada tem que ser muito rápido, porque existe uma força de atrito entre a moeda e o papelão. Então, qual é a consequência dessa cutucadinha rápida? Pela primeira lei de Newton, a moeda quer continuar em repouso. Aí o papelão vai para frente e a moeda continua na mesma posição, aí a moeda cai dentro do copo. A segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Nesse estudo, Newton constatou que a força resultante Fr, soma vetorial de todas as forças aplicadas, é diretamente proporcional ao produto da aceleração A minúsculo de um corpo pela sua massa m minúsculo. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. A dedução da fórmula acima pode ser entendida da seguinte maneira: é importante salientar que força é igual à variação da quantidade de movimento dividido pelo intervalo de tempo. Estão lembrados que a variação da quantidade de movimento é um impulso. Então, força é igual à variação da quantidade de movimento dividido pelo intervalo de tempo, que é igual a massa vezes variação da velocidade. Tudo isso é a quantidade de movimento dividido pelo intervalo de tempo. Eu tinha explicado em aulas anteriores que a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo é a aceleração. Então, força é igual a massa vezes a aceleração. E a unidade de força será o Newton, N maiúsculo. Ou seja, 1 Newton é igual a 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. A terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Essa lei permite-nos entender que, para que surja uma força, é necessário que dois corpos interajam, produzindo forças de ação e reação. Além disso, é impossível que um par de ação e reação forme-se no mesmo corpo. Para entender a terceira lei de Newton, eu coloquei um desenho esquemático onde eu tenho dois corpos atuando por meio de alguma espécie de força. Observem que as forças de ação e reação atuam em corpos diferentes. Isso é muito importante. As forças de ação e reação atuam em corpos diferentes. Elas são de mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. Observem que o vetor do lado esquerdo tem o mesmo tamanho do vetor do lado direito, ou seja, as forças têm que ser de mesma intensidade. Então, o tamanho da flecha aqui, o tamanho do vetor, é proporcional à intensidade da força. Então, eu não posso ter uma flecha maior que a outra, porque as forças têm que ser de mesma intensidade. O tamanho das flechas tem que ser iguais. Se eu tiver um vetor maior que o outro, então a figura foi desenhada de forma errada. Embaixo, então, eu tenho uma equação.
a força do corpo A atuando sobre o corpo B é igual a menos a força do corpo B atuando sobre o corpo A. Então, aqui a gente tem um par de forças, ação e reação. Na figura do lado, eu apresento mais alguns exemplos sobre a terceira lei de Newton. No exemplo 1, uma pessoa caminhando na rua, ela aplica uma força de ação no asfalto, e o asfalto reage com uma força, empurrando a pessoa para frente. No exemplo 2, eu tenho a terra e uma maçã. Entre elas, eu tenho forças de ação e reação. A terra aplica uma força na maçã e a maçã aplica uma força na terra. Observem que as forças são de mesmo tamanho. Então, aqui eu tenho para ação e reação, que no caso é a força da gravidade, né? Entre a terra e a maçã, eu tenho forças de ação e reação referente à força da gravidade. No exemplo 3, eu tenho uma pessoa disparando uma arma. Quando ela dispara a arma, a bala da arma aplica, aliás, a arma aplica uma força de ação na bala e a bala aplica uma força de reação na pessoa, empurrando a pessoa para trás. Então, aqui eu tenho o par de forças, ação e reação. Exemplos de exercícios sobre a segunda lei de Newton. Exemplo 1. Um corpo com massa igual a 5 kg está em movimento em um plano, sem atrito, devido à atuação de uma força F com intensidade igual a 20 newtons. Sabendo que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine, item A, o desenho com as forças atuando sobre o corpo. Solução. Então, eu tenho um desenho esquemático em que está atuando essa força de intensidade igual a 20 newtons. É como se alguém estivesse empurrando esse corpo e aplicando essa força F com intensidade igual a 20 newtons. Mas observem uma coisa importante. Neste corpo está sendo aplicado outras duas forças na direção vertical. Uma delas é a força da gravidade, que a gente chama de força-peso. O corpo está sendo atraído pela Terra, então sobre ele está atuando a força-peso. Só que essa força-peso aplica sobre o plano uma força e o plano reage com uma força que a gente chama de força normal. Então, sobre o corpo está atuando duas forças na direção vertical, que é a força-peso e a força normal. Só que uma coisa importante que eu tenho que dizer é que essas forças peso e normal não são par de forças ação e reação. Por que não são forças de ação e reação? Porque são forças que estão atuando no mesmo corpo. A força-peso e a força normal estão atuando no mesmo corpo, portanto, não são forças de ação e reação. Continuando com a resolução do nosso exemplo de exercício, item B, determinar a força-peso. Solução. A equação matemática para determinar a força-peso é Fp igual a m vezes g. M é a massa, g é a aceleração da gravidade. Então, para determinar a força-peso de qualquer corpo, basta pegar a sua massa e multiplicar pela aceleração da gravidade da Terra. No nosso caso, então, nós temos massa igual a 5 kg, g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, 5 vezes 10 igual a 50 newtons. Então, a força-peso que nós calculamos é 50 newtons. Item C, determinar a força normal. A força normal é igual a menos a força-peso. Então, força normal é igual a menos 50 newtons. Item D, determinar a força resultante. Solução.
Vetor força resultante é igual a vetor força-peso, mais vetor força normal, mais vetor F, que é a força aplicada, que vai ser igual a vetor força-peso, menos vetor força-peso, que é o vetor força normal, mais vetor F, que é a força aplicada. Força-peso cancela com menos força-peso e sobra o vetor F. Então, força resultante vai ser igual a F, que é a força aplicada, que no enunciado do exercício é 20 newtons. Então, força resultante é igual a 20 newtons. Por que 20 newtons? Porque a força normal é cancelada pela força-peso. Sobra o vetor força F, que é o vetor força aplicada pelo agente externo. Então, a força resultante, o vetor força resultante é igual ao vetor F, que é o vetor força aplicada. Item E, determinar a aceleração do corpo. Solução. Para determinar a aceleração do corpo, nós vamos utilizar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante é 20 newtons, como nós calculamos no item D. A massa é 5 kg e o A é a aceleração que nós queremos calcular. Então, o 5 está multiplicando, ele vai dividindo o 20. Então, a aceleração é igual a 20 dividido por 5, que vai resultar a aceleração igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado e unidade de força é N maiúsculo, que representa Newton. Não esqueçam de colocar as unidades na hora de resolver os problemas. Tudo bem? Exemplo 2. Um corpo com massa igual a 2 kg está submetido a duas forças, vetor F1 com intensidade igual a 4 newtons e vetor F2 com intensidade igual a 3 newtons, conforme a figura abaixo. Determine. Item A, intensidade da força resultante sobre o corpo. Item B, a aceleração sobre o corpo. Observem que os vetores são perpendiculares entre si e a massa do corpo é igual a 2 kg. Eu vou agora resolver o exemplo 2. Item A. Determinar a força resultante sobre o corpo. Solução. Então, eu tenho dois vetores forças perpendiculares entre si, atuando sobre o corpo. E eu tenho que determinar o vetor força resultante. Como é que eu faço isso? Eu não posso simplesmente pegar 4 e somar com 3. Daria 7 newtons. Isso está errado, porque eu estaria realizando uma soma algébrica para determinar o vetor força resultante. E para determinar o vetor força resultante, eu tenho que realizar uma soma geométrica. Como é que eu faço isso? Então, primeira coisa, eu traço uma linha pontilhada paralela ao vetor F2 e depois outra linha pontilhada paralela ao vetor F1. Aí eu formei um retângulo. Agora eu pego a régua e traço uma diagonal. A diagonal desse retângulo é o vetor força resultante. Como é que eu calculo o tamanho desse vetor força resultante, que é a intensidade do vetor força resultante? Então eu pego o vetor com intensidade 4 e transporto para cá. Aí eu pego o vetor com intensidade 3 e transporto para cá. Aí eu pego o vetor FR, transporto para cá, formando um triângulo retângulo. Como é que calcula a hipotenusa de um triângulo retângulo, que vai ser a intensidade do vetor força resultante? Vocês lembram da fórmula matemática para calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo? Qual que é a fórmula matemática? É o famoso teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, F1 é 4, F2 é 3. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9, 25. Então, FR ao quadrado é igual a 25. Como é que calcula FR? Então, FR é igual a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5 newtons.
Então, a intensidade do vetor força resultante é 5 newtons. Item B. Determinar a aceleração do corpo. Solução. Então, para determinar a aceleração do corpo, eu vou ter que utilizar a segunda lei de Newton. A aceleração é igual a força resultante dividido pela massa. Nós calculamos já, força resultante é 5 newtons. Então, 5 dividido por 2, 2 é a massa, 2 kg. 5 dividido por 2 é igual a 2,5. Então, a aceleração é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Não esqueçam da unidade metro por segundo ao quadrado. A nossa aula terminou. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, mande mensagem para mim no privado do WhatsApp. Ao assistir a videoaula, se inscrevam em meu canal Física Descomplicada. Um abraço a todos.